Não querendo entrar em grande pormenor naquilo que é a vida e o seu dia-a-dia, nós somos fabricantes de sistemas de bombagem, tudo aquilo que mexe com água. Especificamente com a Passival, já colaboramos há muitos anos, andamos sempre de alguma forma com os circuladores de águas quentes sanitárias, é aquilo que temos falado mais vezes e com o passar dos anos cada vez mais eficientes em termos de consumo de energia. Temos neste momento circuladores para fazer as águas quentes sanitárias consumir 5, 6, 7, 10 watts, portanto, cada vez mais eficientes. Este ano decidimos trazer um produto um bocadinho diferente daquilo que tem sido normal, ligado à água mesmo, muito virado para o setor residencial, mas água de consumo, água potável. Okay? Chama-se Exam Boost 5, é uma forma muito genérica, uma bomba de pressurização, no caso de falta de pressão da rede, ou no caso de aspiração de um depósito de água para injetar na rede do edifício, da moradia, do apartamento, mais virado na questão do residencial. Sempre tendo como objetivo o baixo consumo em termos de energia. Temos aqui então um sistema eco-friendly com variação de velocidade de índice de eficiência energética 5, é neste momento o máximo que existe no mercado. Temos dois modelos diferentes. Em termos de caudal, podemos ter entre 5 a 7 de caudal de ponta, metros cúbicos hora, mas com um caso típico de 3 bar, aquilo que muitas das vezes necessitamos de incrementar na rede pública ou colocar em termos de pressão dentro do edifício, estamos a falar de 4 a 5,5 metros cúbicos hora. Para uma moradia, para um bloco de apartamentos, chega isso. O produto em si é um sistema compacto, tem já incorporado o reservatório hidropneumático, para fazer as compensações dos golpes de ariete, quando fechamos abruptamente o chuveiro, uma torneira, ou mesmo para compensar as variações bruscas entre a pressão de entrada do equipamento e a pressão de saída que nós queremos. É um equipamento compacto que, de alguma forma, foi pensado para uma instalação na própria fração, ou seja moradia, seja apartamento, para ser colocado na própria fração junto do ponto de água. Para vocês terem uma ideia, pesa 15 kg e tem a dimensão de praticamente uma torre do computador, portanto podemos pegar perfeitamente e transportar. Em termos de manutenção, também acaba por ser muito mais fácil esse tipo de manutenção, porque as nossas equipas técnicas com os carrinhos têm uma bancada de teste e podem, no local, na carrinha, fazer testes ao equipamento e perceber o que é que se vai passar se tiver algum tipo de avaria. E a sua composição também acaba por ser muito simples. Tem uma bomba multicelular autoferrante, ou seja, permite-nos, se for aspiração através de um depósito de água, aspiração negativa até 3 metros de profundidade. Temos o reservatório pneumático, como eu falei há pouco. Temos o motor refrigerado com a própria água, passagem da própria água, seja depósito, seja da rede. Temos um variador de frequência, que é aqui que nos vai trazer a questão da poupança energética, ou seja, este equipamento vai se ajustando em termos de funcionamento consoante o número de pontos de consumo que nós temos na instalação. Torneiras, chuveiros, consoante vão abrindo mais ou menos pontos de consumo, ele vai dando mais ou menos caudal, mantendo sempre a mesma pressão de saída, que é aquilo que nós queremos dentro das nossas casas, uma pressão constante e estável. Sensor de caudal e sensor de pressão com as válvulas de retenção para protegermos o equipamento no sentido de haver uma ruptura, por exemplo, da rede pública, em termos de água. Temos uma interface utilizadora onde fazemos toda a parametrização em termos de pressão que queremos que o equipamento nos dê. Temos um interruptor que ligamos ao equipamento. Entrada, neste caso, para fazer o enchimento da parte da rede pública ou do depósito. Um parafuso de curva, para podermos fazer a curva, para não termos ar dentro do equipamento, que é isso que muitas das vezes nos sistemas de bombagem nos vai criar a chamada cavitação e queimar a bomba dentro do motor.
suportes antibiotáticos e sinais de entrada e saída, ou seja, tanto podemos ter um controlador externo a dar uma ordem para o equipamento ligar, desligar, ou ir para uma velocidade máxima ou para uma velocidade mínima, por exemplo, como podemos ter uma comunicação de saída, ou seja, ele comunicar com esse mesmo controlador e informar que há um erro, há uma avaria, seja ela de que tipo for, e é preciso ver no equipamento o que é que se está a passar. Aspiração e compressão, estamos a falar de ligações de pegada, portanto, é muito grande na questão do residencial, são ligações mais pequenas. Temos aqui a válvula para fazer o enchimento do reservatório pneumático, ou seja, no interior o reservatório tem duas partes, separadas por uma membrana, parte do ar e parte da água, e têm que estar equilibradas em termos de pressão para poder haver um correto funcionamento daquilo que é o reservatório hidropneumático, fazer a proteção tanto do equipamento como da instalação. A ligação elétrica. No caso do sistema de bombagem, teremos sempre uma ligação elétrica. A ideia é tentar-nos tornar o mais eficientes possíveis e daí incorporá-los no conceito de passive house ou no N0. E aqui o esvaziamento, ou seja, a entrada de ar no equipamento é possível, fazendo a sua saída por baixo para a sua manutenção. Peço desculpa, avançou um bocadinho mais. Aqui temos um exemplo de aspiração de depósito, ou seja, podemos ter uma aspiração positiva, em que o depósito de água de consumo está acima do eixo do equipamento, ou aspiração negativa, daí nós temos uma bomba autoferrante, em que o depósito está abaixo do eixo do equipamento. E este depósito, como eu disse há bocadinho, nunca pode ter uma diferença de cotas em relação ao equipamento de mais de 3 metros. 3 metros é o máximo que ele pode aspirar negativamente. O interface é muito intuitivo, muito fácil de, neste caso, funcionamento. Estes botões mais ou menos é onde nós marcamos mais ou menos a pressão que temos à saída do equipamento, e depois há um jogo de LEDs, em termos de cores, que vão indicar o que é que está a passar no próprio equipamento. Seja ele em stand-by, em que só temos a luz verde em que o equipamento está ligado, o sistema em funcionamento. Neste exemplo, por exemplo, tínhamos selecionado um set point de 5 pares, 50 metros por coluna de água à saída do equipamento. Caso o equipamento tenha parado, há uma interrupção no jogo de LEDs, em termos de cores, portanto, por alguma razão não há consumo, por exemplo, o equipamento parou, a bomba parou, ou o sistema de online. Há alguma avaria, um LED vermelho, precisamos de ver o que é que realmente está a acontecer, e é aqui que a sua interligação com o controlador externo é importante, no sentido de dar logo uma ordem para se perceber o que é que se pode estar a passar justamente com o equipamento. As dimensões, como eu estive a falar há pouco, é praticamente uma torre de um computador, ou seja, temos cerca de 35 cm no seu comprimento, na sua profundidade, 28 na sua largura e a altura cerca de 40 cm. 15 kg de peso, dá para levar debaixo do braço. Nós temos ali uma exposição que podem ver, é muito maneirinho, vamos dizer assim, para transportar para qualquer lado. E a sua instalação, tanto elétrica como hidráulica, também é muito plug and play. Temos a parte da tubagem buscada de uma polegada, fazemos as ligações à tubagem de aspiração e compressão, ligamos a uma tomada elétrica e está a funcionar. Aqui um pequeno exemplo de como fazemos o set point para a pressão que queremos à saída. Clicamos no botão, neste caso vamos considerar que queremos, por exemplo, 3 bar, 20 metros por coluna de água. Temos o nosso set point e o que é que ele vai fazer? Consoante o número de pontos de consumo, torneiras, chuveiros, aquilo que tivermos em funcionamento, forem abrindo e forem fechando, o equipamento vai mantendo sempre constante a sua pressão ao longo das torneiras irem abrindo, mas vai variar o seu caudal, ou seja, vai dando mais ou menos caudal com a questão do variador de velocidade para termos aqui o mínimo de consumo de energia possível. Ou seja, em vez de termos um equipamento dito normal do mercado que tem velocidade fixa, quando nós ligamos ele vai logo para a velocidade máxima, ele vai debitar o máximo de caudal, independentemente de ser mais ou menos aquilo que é necessário.
temos com a variação de velocidade, consoante os equipamentos vão indo fechando, vamos dar mais ou menos caudal e com isso vemos consumos muito mais baixos em relação àquilo que é o normal do mercado. Podemos ter também uma solução 1+1, muito numa lógica de termos algum tipo de reserva, ou se quisermos garantir que se houver algum problema com a máquina principal, temos uma outra de reserva para entrar em funcionamento. Para isso temos um kit de pressão com a placa de ligações, ou seja, de um lado colocamos uma máquina do lado da outra, uma será a massa, outra a celeiro, e o ideal aqui é funcionar em alternância. Funciona, por exemplo, 12 horas ou 24 horas de uma máquina, faz a alternância, começa a outra a funcionar, para terem mais ou menos as mesmas horas de funcionamento e não haver aqui grande discrepância naquilo que é a utilização entre uma e outra. Isto permite-nos, e aqui mais numa lógica, por exemplo, de um bloco de apartamentos, duplicar o caudal que nós podemos ter dentro da instalação. Neste caso, podemos ter as configurações do modelo mais pequeno, duas, ou seja, uma mais uma, do modelo maior, uma mais uma, passamos de 7 para 14 metros cúbicos hora, ou podemos interligar um modelo de cada. E vamos ter aqui um caudal intermédio, em termos de funcionamento, aqui numa lógica de podermos ajustar a solução àquilo que seja melhor em cada um dos projetos, para não termos também as máquinas sobredimensionadas em relação àquilo que seria necessário. Só dar também um pequeno lamiré em termos de ruído. Mais uma vez, isto são grupos de bombagem, são bombas, vão sempre fazer algum tipo de ruído, mas estes equipamentos e com a capa insonorizadora produzem cerca de 50 decibéis. Para uma bomba é muito pouco. Para terem uma noção, uma bomba de pressurização igual, em linha, que utilizamos no dia a dia, produz 150 a 170 decibéis. Portanto, este equipamento foi pensado exatamente nesse aspecto também para estar dentro das instalações e a produzir o menos ruído possível. Em termos de consumo de energia, tanto pode variar desde 20 a 25 watts, é o mínimo em termos de consumo de energia que nós temos em qualquer um deles, até um máximo de 100 a 150 watts. Obrigado pela vossa atenção.